Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Seguimos com as nossas exposições sobre a suficiência da Escritura na vida do povo de Deus. Na sexta falamos sobre o Salmo 19, que nos mostra a palavra de Deus como perfeita e restaurando a nossa vida, a nossa alma, o nosso vigor. Ontem falamos sobre a palavra suficiente para vencer as tentações, para vencer o inimigo. Agora pela manhã quero refletir com vocês sobre como a palavra de Deus ela influencia o nosso aconselhamento mútuo dentro da igreja local, mas também afeta a maneira como nós adoramos coletivamente o nosso Deus. Duas notas rapidamente. Hoje eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. O dia amanheceu mais bonito. Minha esposa está completando aniversário. Louvo a Deus pela vida dela. E recebi uma nota também, se não me engano, que tinham perguntado sobre os livros. Parece que hoje de manhã o Hebraico Nosso, de cada dia, que é um dos livros, e o Espiritualidade de Jesus, foram os dois livros que o pastor apresentou na sexta, e no sábado já estão disponíveis na livraria do Pão da Vida. Então, se você tiver interesse em conhecer, ler esses livros, eles estão disponíveis lá. A maioria de nós, se não todos nós, já conversamos com alguém difícil de ouvir. Porque talvez essa pessoa, de 5 palavras que ela diz, 6 são termos obscenos ou palavrões. Uma pessoa que toda hora está fazendo brincadeiras, piadas desconfortáveis, e você fica torcendo para que chegue o momento daquela conversa acabar. Ou talvez conhecemos pessoas que são marcadas pela crítica, pela reclamação, por um descontentamento com a vida, e essa pessoa está toda hora criticando ou reclamando de algo. Pode ser da liderança da igreja, ou reclamando do governo, ou reclamando do trabalho, ou dos problemas em casa. E as palavras dessa pessoa são apenas palavras de murmuração. O grande problema é que a Bíblia nos diz que aquilo que nós falamos, na verdade, são sintomas de algo mais profundo. Jesus, em Lucas 6,45, vai nos lembrar que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más desse mal que está no seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. As nossas palavras refletem o estado real do nosso interior, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós escolhemos. O coração é um termo especialmente usado no Antigo Testamento, o Novo Testamento traz essa ideia. É um termo que aponta para o centro dos nossos pensamentos e da nossa vontade. De tal modo que se o nosso coração, os nossos pensamentos e escolhas estão repletos de murmuração, de ingratidão, de imoralidade, é isso que vai sair da nossa boca. E a pergunta que eu tenho para fazer a você nessa manhã é: o que as suas palavras revelam sobre o seu coração? Elas revelam um coração sábio e cheio de discernimento? Elas revelam maturidade no relacionamento com Deus? Ou será que as suas palavras refletem um coração ingrato e pensamentos fúteis, inúteis? O texto de Colossenses 3,16, que nós vamos estudar nessa manhã, e eu vou ficar nesse versículo, mostra como é importante termos o nosso coração repleto da palavra de Deus, para que ao longo das nossas interações uns com os outros, seja num domingo pela manhã, quando nós conversamos, dialogamos, contamos um pouco sobre como foi a nossa semana, no intervalo, por exemplo, do culto para a escola bíblica, ou depois da escola bíblica, ou depois do segundo culto, seja nas nossas interações em grupos pequenos,
na saída com um amigo da igreja para tomar um lanche numa padaria, se o nosso coração não está repleto da palavra de Deus, nós não atingiremos o alvo que Deus tem para nós como igreja, que é justamente por meio das nossas conversas, instruirmos e aconselharmos uns aos outros em toda a sabedoria de Deus. Vamos ler Colossenses 3,16, portanto, e refletir sobre esse texto. Vou ler na NVI mais uma vez. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus, ou com a graça de Deus em seu coração. Nesse texto nós encontramos em primeiro lugar uma ordem. Paulo vem trazendo uma série de exortações nesse texto aqui de Colossenses, especialmente no capítulo 3. Ele vai falar sobre pensarmos nas coisas do alto e vivermos de acordo com esses pensamentos do alto. No versículo 15 ele já disse que a paz de Cristo deve ser o juiz, o árbitro nos nossos corações, de tal modo que nós vivemos em harmonia como igreja de Jesus. E depois de falar da paz de Cristo, Paulo agora fala da palavra de Cristo. E os estudiosos vão discutir se essa palavra de Cristo é a palavra que vem de Cristo ou é a palavra sobre Cristo. Eu entendo que nesse texto aqui não há a necessidade da gente se dividir, porque esse texto está falando tanto da palavra que vem de Cristo, assim como a paz vem dele, mas também é uma palavra a respeito de Cristo. Porque quando Paulo geralmente usa esses dois termos, palavra e Cristo, nas suas epístolas, ele se refere a um conteúdo específico, que é ensinado, que é proclamado, que é partilhado. Por exemplo, nessa mesma carta de Colossenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo diz aos irmãos de Colossos: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, o mesmo termo aqui de Colossenses 3,16, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. A palavra que Paulo deseja anunciar é a respeito do mistério de Cristo, então é a palavra sobre Cristo. Embora essa palavra venha de Cristo, assim como a paz vem dele, essa palavra também nos aponta para Cristo, e Paulo queria comunicar Cristo para as pessoas. 1 Timóteo 1,15, Paulo mais uma vez vai usar esses dois termos aqui, palavra e Cristo. Elas não aparecem coladas, mas elas estão no mesmo versículo, e Paulo diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, a ordem que nós encontramos nesse versículo é uma ordem para que a palavra que vem de Cristo, você vai se lembrar, por exemplo, da grande comissão, em que Jesus nos diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os a guardar tudo que Jesus nos tem ordenado. Então, é aquilo que Jesus transmite aos apóstolos e eles transmitem à igreja. Isso deve habitar ricamente em nós, a palavra de Cristo. E quando nós pensamos na palavra de Cristo, nós podemos também pensar não apenas no Novo Testamento, que é a mensagem proclamada pelos apóstolos e profetas do primeiro século, mas nós podemos pensar também no Antigo Testamento, porque afinal de contas, quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, no finalzinho desse Evangelho, Jesus vai nos lembrar que a lei, os profetas e os salmos apontam para ele, ou falam dele. Deixar que a palavra de Cristo habite ricamente em nós é permitir com que a palavra de Deus tome conta dos nossos pensamentos, das escolhas que nós fazemos,
das afeições, dos desejos que nós cultivamos. A palavra, ela faz morada em nós. E a ideia da palavra habitando em nós, ela é aqui nesse texto de Colossenses paralela ao texto de Efésios 5, a partir do versículo 18. É muito interessante porque os estudiosos consideram Colossenses e Efésios cartas gêmeas, e nesse texto, a palavra habitando ricamente em nós aqui em Colossenses, produz o mesmo efeito que o Espírito de Deus enchendo as nossas vidas em Efésios capítulo 5, versículo 18. Tanto aqui quanto lá, um dos efeitos é nós cantarmos a Deus, nós louvarmos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, como é que o Espírito enche as nossas vidas? Como é que o Espírito domina as nossas vidas? A resposta de Paulo, quando nós olhamos para esses dois textos, é por meio da palavra de Deus. Não é à toa que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, um pouco mais para frente, quando ele fala das nossas armas espirituais, para vencermos a guerra que temos diante de nós, ele diz que a palavra é a espada do Espírito. Mais uma vez, o Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus, vai nos conformando ao caráter de Deus no nosso relacionamento mútuo. E chama muito atenção o fato de Paulo usar esse mesmo verbo aqui para habitar, para morar. Não apenas para a palavra de Deus em Colossenses 3,16. Mas, por exemplo, em Romanos 8, versículo 11, ele vai dizer: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, esse mesmo Espírito vai dar vida ao corpo de vocês, porque esse Espírito habita em vocês. Um pouco mais adiante, já no final da sua vida, em 2 Timóteo 1,14, Paulo vai exortar o jovem pastor Timóteo a guardar o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. O Espírito habita em nós. E o poder do Espírito em nós se dá por meio da palavra, que também deve fazer morada no nosso coração. A ordem, portanto, nesse texto aqui é para que você e eu deixemos que a palavra controle as nossas vidas. Que a palavra faça morada. E darmos oportunidade para que essa palavra penetre no nosso coração. Alguém já disse que os olhos e os ouvidos são a porta do coração. E à medida que nós enchemos os nossos olhos de leitura da palavra de Deus, lendo as Escrituras continuamente, ouvindo as Escrituras sendo pregadas, proclamadas nas mais diversas oportunidades de ajuntamento e de reunião da igreja, seja por meio de toda a igreja reunida ou em grupos menores, nós estamos permitindo que a palavra habite ricamente em nós. E deixar que a palavra habite ricamente em nós não é uma opção. Não é uma escolha para o crente, eu deixo ou não deixo, eu faço a escolha que eu achar melhor, não. Porque o crente deve ser alguém cheio do Espírito, cheio da palavra. E muitas vezes você e eu somos tentados a colocar a palavra de Deus de lado e investirmos nossas vidas ou o nosso tempo em coisas que são vazias ou que não são fundamentais como a palavra de Deus é. Todos nós, talvez, quando chegamos em casa, temos aquela tentação de, em vez de gastar um tempo com a palavra, depois de um dia corrido de trabalho, simplesmente ligar a TV para ver o noticiário, e você passa tempo assistindo o jornal, depois gasta um tempo ali vendo o feed do seu Instagram, não é? Se atualizando sobre as notícias dos seus amigos. E o tempo passou, o tempo se foi, um outro dia vai chegar. E você não permitiu que a palavra habitasse ricamente no seu coração. Paulo está dizendo, a palavra habitando ricamente em nosso coração não é uma opção.
é algo que nós precisamos nos disciplinar. É aquela decisão que você precisa fazer, às vezes, de acordar um pouco mais cedo para ter tempo com a palavra. Ou aquela decisão que você precisa tomar de não dormir sem antes investir um tempo, talvez 20 minutos, 30 minutos, lendo as Escrituras e permitindo que as verdades da palavra de Deus tomem conta da sua vida. De tal modo que a palavra habitando em você, ela vai resultar em 2 efeitos que Paulo descreve aqui. O primeiro desses efeitos, em Colossenses 3,16, é ensinando e aconselhando uns aos outros em toda sabedoria. Quem são as pessoas aptas para ensinarem e aconselharem outras pessoas dentro de uma igreja local? Aquelas pessoas em quem a palavra de Deus habita ricamente. É interessante nesse texto porque aquilo que Paulo faz no seu ministério, se você volta comigo lá para Colossenses 1:28, ele diz assim para aqueles irmãos: nós o proclamamos, ele está falando do mistério que é Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que Paulo faz em Colossenses 1:28, ele exorta agora a igreja a fazer também em Colossenses 3:16. As mesmas palavras, embora a versão que eu tenho em mãos aqui, ela traduz de forma diferente, ora como a perfeita em Cristo. Não é isso que Paulo vai dizer, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, quando ele diz que Deus concede à igreja, concedeu a nós apóstolos e profetas no passado, ele continua concedendo pastores, mestres e evangelistas hoje. E esses pastores, mestres e evangelistas que atuam hoje, ensinando a palavra dos profetas e apóstolos, transmitidas lá atrás, eles equipam a igreja para que a igreja se edifique. E à medida que a igreja se edifique, ela cresce rumo à maturidade do varão perfeito, ou do homem perfeito, que é Cristo Jesus. Se você é alguém repleto da palavra de Deus, seja intencional nos seus relacionamentos, para que as suas conversas informais, quando você está lá com um grupo de jovens da igreja, não seja apenas uma conversa sobre filmes, séries que saíram, questões da faculdade, mas para que sejam conversas também onde a palavra de Deus tem espaço, específicas da vida. Talvez num jantar com uma outra família na sua casa, aquela família da sua igreja, um dilema daquela família aparece, alguma questão que eles estão lutando, alguma ajuda que eles precisam. E se você tem a palavra de Deus habitando ricamente, você é apto para ajudar aquela pessoa e lembrar aquela pessoa das verdades de Deus. Você não precisa dizer isso, esse problema aqui é muito complicado. Às vezes tem problemas que são bastante complexos, mas as questões do dia a dia, nós podemos ajudar uns aos outros. Você não precisa se abster totalmente de ajudar outras pessoas com a palavra de Deus, porque é esse o critério. E sempre dizer, não, isso aqui é coisa para o pastor, isso aqui é para o líder, eu não posso ajudar essa pessoa de jeito nenhum. Você, repleto da palavra, você pode ajudar outras pessoas a aplicarem a palavra nas situações práticas da vida. O termo sabedoria é um termo que no Antigo Testamento e no Novo tem uma ideia de algo prático, quer dizer, é a aplicação do conhecimento à vida. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, o que é uma pessoa sábia? Marinheiros que sabem navegar bem pelo mar, eles são chamados de sábios, eles são habilidosos em manejar o seu navio ou o seu barco. Um artífice que sabe trabalhar bem com metal, e ele sabe aplicar o conhecimento ali, fazendo algo belo, ele também é chamado de sábio. Quando Paulo diz que nós devemos instruir e aconselhar uns aos outros nos relacionamentos informais e formais, Paulo está dizendo aqui que nós precisamos ajudar as pessoas a pegarem aquelas verdades da palavra de Deus
e tornarem essas verdades concretas na sua vida. Eu gosto muito de uma ilustração que certa vez eu ouvi, numa conversa, inclusive era uma conferência de mulheres da Coalizão pelo Evangelho Americana, e estava tendo uma mesa redonda, o tema era discipulado, e uma dessas palestrantes, ela estava falando algo que me chamou a atenção, numa conferência específica para mulheres ali. Ela disse assim: todo crente deveria ter uma mão estendida para cima, um braço estendido para cima e outro braço estendido para baixo. Em que sentido? Nós sempre precisamos de alguém que já caminhou mais na fé do que nós e tem uma maturidade maior que a nossa para nos ajudar a crescermos na fé. Aquele irmão, se você é homem, ou aquela irmã, se você é mulher, que você pode se aproximar e pedir ajuda, e pedir para orar juntos, e refletir sobre a palavra de Deus com essa pessoa. Mas todos nós também deveríamos ter um Timóteo, como Paulo foi na vida de Timóteo, a quem nós ministramos, ajudamos e aconselhamos. Aquilo que os pastores fazem de maneira mais intensa, ensinando publicamente, claro, eles vão acabar aconselhando mais pessoas, porque isso faz parte do ministério deles, deveria reverberar também nos relacionamentos mútuos. Como pastor, eu me deparei já com diversas situações, em que crentes sabiam do pecado de outros crentes, em vez de chegar para esse irmão ou para essa irmã que estava em pecado e dizer: olha, esse caminho está errado, você precisa se afastar desse caminho, você precisa se voltar para Jesus em arrependimento e mudar de vida, elas simplesmente acobertavam. E aí, quando o problema chegava para o pastor, às vezes chegava até maior, porque aquele pecado não tinha sido tratado, ele foi se tornando uma ferida cada vez mais aberta. Queridos, nós não precisamos esperar o pastor descobrir algo para exortar alguém que está em pecado. O termo aqui, aconselhar, ele é um termo forte, ele indica admoestação. Paulo usa esse termo para falar de ele admoestando ou instando com muita urgência os presbíteros da igreja de Éfeso sobre perigos de pessoas que torceriam a verdade, que corromperiam a verdade. 1 Coríntios 4, Paulo também vai usar esse termo para exortar os cristãos de Corinto, que estavam tomados pelo orgulho e pela divisão, a abandonarem esse caminho. Deus está chamando a você e a mim nessa manhã a usarmos todo o conhecimento da palavra de Deus. Perceba, não são as suas ideias, não é aquilo que você ouviu necessariamente um especialista dizer, é aquilo que a palavra diz. E essa palavra habitando em você, você deve permitir com que ela flua para talvez confrontar alguém que você está vendo em pecado ali, alguém que está se afastando das verdades das Escrituras. Quando a palavra habita ricamente em nós, nós não conseguimos ficar calados quando nós vemos alguém que amamos se afastando das verdades do Evangelho. Mas será que eu sou capaz de aconselhar? Paulo vai escrever para os irmãos de Roma, no capítulo 15, ele diz: eu estou plenamente certo que vocês estão repletos de toda bondade, aptos para aconselharem uns aos outros. A palavra de Deus está dominando a sua vida, você está vivendo a palavra de Deus no seu dia a dia, então ajude outros que ainda estão caminhando um pouco mais atrás de você a aplicarem a palavra igualmente, exortando, encorajando, confrontando, corrigindo, sendo o alento talvez no sofrimento de alguém. Mais uma vez, a gente acha que quem tem que consolar com a palavra uma pessoa querida próxima de nós, talvez seja um líder da igreja, mas o que o texto está dizendo aqui é que o processo de aconselhar e de ajudar é responsabilidade de todos também. E talvez a pessoa que vai estar mais perto de alguém ferido ou sofrendo, que perdeu alguma pessoa querida, seja você. E Deus quer que você
Apresente para essa pessoa as verdades da palavra de Deus, para que ela experimente o conforto verdadeiro que só Deus pode lhe dar por meio da sua palavra. A palavra tem que habitar ricamente em nós. O primeiro efeito disso é que naturalmente a gente aconselha e instrui uns aos outros nos nossos relacionamentos formais, por meio de um discipulado que você está fazendo com alguém, e nos nossos relacionamentos informais. Você vai para aquela conversa pensando: como é que eu posso ser bênção na vida daquela pessoa? Como é que eu posso partilhar da palavra o que Deus tem me ensinado, o que Deus tem me exortado? E o segundo efeito, nós vamos gastar menos tempo nesse segundo efeito, mas ele também é importante. O texto diz para nós que quando a palavra de Deus habita ricamente em cada membro da igreja, isso gera então um louvor a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com a graça de Deus no nosso coração. Existe muita discussão no meio evangélico se esses hinos, esses salmos, esses cânticos espirituais são a mesma coisa ou são termos que indicam tipos de canções ou de letras diferentes. Eu não quero entrar na discussão disso aqui. Eu creio que há sim uma variedade, há uma sobreposição, mas há uma variedade. Eu posso até exemplificar algo muito interessante. Martinho Lutero, por exemplo, quando ele escreve o seu hino, Castelo Forte ao Nosso Deus, ele está inspirado no Salmo 46. Ele usa o Salmo 46 como base para o seu hino. O hino de Lutero não é exatamente o Salmo 46, mas vem da teologia daquele salmo. Nós podemos louvar a Deus com os salmos, a letra idêntica ao salmo, mas nós podemos também louvar a Deus com músicas cuja teologia provém das Escrituras. Um desses termos, o último termo inclusive, é usado várias vezes em Apocalipse para falar de cânticos que não são necessariamente salmos, são louvores ao Cordeiro, que nós não encontramos no livro de Salmos, mas que são usados ali para louvar a Deus e para louvar o Cordeiro. O importante é que as nossas músicas sejam repletas da palavra de Deus, das verdades da palavra. E essa palavra então, quando ela habita ricamente em nós, nós queremos cantá-la, nós queremos entoá-la, de tal modo que quando a igreja canta junto à palavra de Deus, ela adora a Deus, mas ela também se edifica mutuamente. Você já pensou nisso? Que quando você está cantando as Escrituras, as verdades das Escrituras, com os seus irmãos aqui, você está encorajando esses irmãos com essas verdades. Você está exortando esses irmãos com essas verdades. Às vezes nós estamos confrontando uns aos outros com as verdades que estamos cantando. E Paulo pega aquilo que ele fazia de um modo específico em Colossenses 1:28, de aconselhar e ensinar, ele amplia para toda a igreja e amplia esse partilhar da palavra para além das conversas informais ou formais onde ocorriam a instrução e o aconselhamento, para dizer: quando vocês estão juntos, reunidos em adoração e louvor a Deus, vocês estão fazendo com que a palavra reverbere, flua. Quantos de nós, em momentos escuros e sombrios da vida, não fomos confortados por canções de adoração a Deus ou por hinos que nos lembraram de verdades tão preciosas que nós precisávamos para aquele momento? Quantos jovens, talvez naquele momento sombrio da tentação de ver algo que não deveria ver no computador, são fortalecidos por uma música que lembra verdades da palavra de Deus e consegue resistir à mentira do diabo? Nas nossas conversas e nos nossos louvores e adoração, a palavra de Deus precisa reverberar. Eu lembro de conversar certa vez com um amigo muito querido, que eu observava que ele, quando a igreja estava cantando, ele estava simplesmente mexendo a boca, mas parece que não tinha muita vontade de cantar o que estava sendo dito ali. E eram verdades da palavra de Deus. Certa vez eu o confrontei, eu falei: olha, eu percebo que você quase que não mexe a boca quando está cantando, louvando a Deus. Você
Você crê nessas verdades? O Espírito de Deus domina de fato a sua vida, porque quando o Espírito de Deus domina a nossa vida e a palavra de Deus habita ricamente em nós, a gente tem desejo de cantar com fervor. Não importa a sua expressão corporal, mas importa que você cante, que você entoie, que você diga com firmeza e convicção aquelas verdades que estão sendo afirmadas. E isso impacta as nossas vidas. Não pensem que o tempo de aprendizado da palavra, quando a igreja se reúne, ocorre apenas quando ela é pregada do púlpito. Esse aprendizado também ocorre quando o louvor é cantado. Nós estamos reafirmando essas verdades. Não dá para ser um crente que fala assim, eu vou chegar só na hora da pregação, porque é só... Não. A pregação ela é central. Mas da pregação emana o louvor dos santos, que adoram, lembrando dos atributos e das verdades da palavra de Deus. Como esse louvor deve ser? Deve ser com a graça de Deus no nosso coração. O termo graça aqui, embora a maioria das versões traduza como gratidão, a ideia básica é quando a graça de Deus atinge a nossa vida, e a graça de Deus está presente no nosso coração, nós queremos louvar a Deus. Nós não apenas louvamos a Deus da boca para fora, mas nós cantamos aquilo que também já está no nosso coração. Quando a palavra de Deus habita ricamente no povo de Deus, o povo de Deus fala e canta para a glória dele. Quando a palavra de Deus habita ricamente no povo de Deus, o povo de Deus fala por meio de instrução e aconselhamento e canta aquilo que traz glória para o nome do Senhor. Eu quero terminar uma pequena ilustração, talvez alguns de vocês já conheçam, que é a ilustração dessa garrafa aqui de água. Pense em cada interação que você tem dentro do contexto da igreja, não apenas quando a igreja está reunida, mas com os irmãos da igreja ao longo da semana, como movimentos em que a garrafa do seu coração está sendo sacudida. E a grande questão é o que vai sair de dentro dessa garrafa. Serão palavras inúteis, palavras sujas, conversas vazias, ou será a água cristalina da palavra de Deus? O meu desejo é que a cada momento que o seu coração, que a garrafa do seu coração, ela é sacudida, ela emane, né? Ela traga para fora as verdades da palavra de Deus, como vai acontecer agora aqui. Deixa eu ver o que está saindo dessa garrafa aqui. As belas verdades da palavra de Deus, que devem transformar a minha vida e a sua vida também. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e agradecemos, porque a tua palavra ela é perfeita. E pedimos, Pai, que essa palavra habite ricamente em nós, de tal modo que aquilo que sai do coração não seja a sujeira de pensamentos vazios e de desejos errados, mas seja água cristalina que mata a sede da alma, porque a água que dali sai é a água da tua palavra que nos satisfaz completamente. É o que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.